A Carta do Ouvinte, há 30 anos no ar. E o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial. Se inscreva, acione o sininho tocou, é a nova postagem. Dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Quando eu era criança, morava no sítio. As pessoas contavam histórias de assombração. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, lá tinha uma porteira. Eles falavam de um fantasma que à meia-noite, nas sextas-feiras, ele ficava sentado sobre a porteira. Era um homem ruim, foi assassinado ali naquela porteira. Ele aparecia para as pessoas. Eu tinha muito medo dessas histórias macabras. O tempo passou, viemos morar na cidade, aquelas histórias ficaram para trás. Depois que a gente cresce, aí você vê que aquelas histórias não eram verdadeiras, e sim coisas das cabeças das pessoas. Mas como eu tinha medo naquela época, para poder dormir tinha que ser com o lampião aceso. Caso contrário, não dormiria. Nesse tempo, a gente ainda morava na roça. Aconteceu um caso interessante. Num velório, na casa da dona Mariquinha, naquela época, a pessoa morria e o velório era na própria residência do morto. Para que as pessoas viessem velar o falecido, a família oferecia café, bolo, sanduíche de mortadela, refrigerantes, cachaça. Era oferecido um verdadeiro banquete, até parecia uma festa. À noite, famílias inteiras compareciam no velório. Quando o sono começava a chegar, ali por volta das 11 horas, meia-noite, a pessoa ia até o bule de café, tomava aquele café esperto, comia uma fatia de bolo ou um sanduíche de mortadela. Quem gostava de beber já aproveitava e tomava um gole daquela cachaça. As pessoas passavam a noite toda reunidas em volta do caixão, velando o defunto. Ali você ouvia as mais variadas histórias. Nesse velório, por volta das 2 horas da madrugada, uma madrugada fria, noite de inverno, mês de junho, as pessoas começaram a sair ali da sala, um a um foi saindo para conversar lá fora. A conversa que estava rolando lá fora era que o corpo do morto estava se mexendo. É por isso que ninguém queria ficar ao lado daquele defunto. Caso ele se levantasse do caixão, lá fora seria muito mais fácil para poder correr. Homens que tinham fama de valente, de bravos, foram os primeiros que foram lá fora. É que as pessoas que moravam ali naquele sertão tinham muito medo de fantasma. Se o defunto estava se mexendo dentro do caixão, é porque estava se transformando em fantasma. A sala ficou deserta, mas a dona Mariquinha, ela conseguiu desvendar o mistério. O caixão do defunto fica em cima da mesa, rodeado por 4 velas acesas. Para cobrir o corpo é colocado um lençol branco. Um gatinho, ainda filhote, entrou por debaixo daquele pano. Ele tentava dar tapas nos bichinhos que ficavam rodeando as velas. A impressão que dava era que o corpo estava se mexendo, ou seja, aquele defunto estava se transformando em um fantasma. Desvendado o mistério, meio envergonhado, sem graça, todos voltaram para a sala e continuaram velando aquele corpo até o seu sepultamento. O tempo passou, atualmente eu moro em São Paulo, sou casado, tenho 3 filhos, eu tenho 42 anos. Aqui na capital, a correria é muita, não dá tempo em acreditar em fantasmas, ou seja, acreditar em almas penadas. O nosso medo aqui é outro. É medo dos vivos, bandidos que roubam a vida das pessoas por bem pouco tiram a nossa vida. Olha, um colega de trabalho comprou um celular iPhone, era o sonho dele ter esse celular. Comprou para pagar em 12 meses, olha só, comprou para poder pagar em 1 ano. No terceiro dia que havia comprado o celular dos seus sonhos, foi abordado por um humilhante. Ele anunciou o assalto, o meu colega correu, levou 2 tiros pelas costas. 2 tiros, coitado, caiu, foi socorrido. No dia seguinte, morreu no hospital. Era casado, deixou uma filhinha de apenas 7 meses de idade.
Em cidade grande, você tem que ter medo dos vivos. Nas matas, nos grandes sertões, as pessoas têm muito medo dos mortos, dos fantasmas. Eu trabalhava numa empresa onde fazíamos 3 turnos. Uma semana você trabalha das 6 às 2 da tarde, na outra das 2 até as 10 da noite, já na outra semana entra das 10 da noite até as 6 horas da manhã. No turno das 10 horas da noite às 6 da manhã, me aconteceu uma coisa que até hoje está na minha cabeça. Na empresa que eu trabalhava, tinha uma sala que pertenceu ao fundador. Essa sala passou a ser usada pelo neto dele. No período da noite, essa sala ficava fechada. Ela tem um janelão de vidro que permite que a pessoa que está do lado de fora enxergue todo o seu interior. Numa sexta-feira, exatamente meia-noite, estava eu passando em frente a essa sala, notei que a luz estava acesa. Pensei, o engenheiro Eduardo deve ter passado por aqui e esqueceu a luz acesa. Nisso, aquela luz começava a piscar. Acendia e apagava, acendia e apagava. Eu parei e me aproximei. Fiquei bem perto daquela janela de vidro. Foi aí que eu vi um senhor de cabelos brancos, barbas longas e branca, estava assinando uma papelada. Estava ali, empenhado em assinar uma papelada. Pensei, quem é esse velhinho, hein? Quem é esse velhinho? Eu nunca o vi por aqui. Mal saí eu dali. Tinha dado uns 4 passos, olho para trás, as luzes estavam apagadas. Voltei, olhei pela janela, não tinha ninguém. Mas como aquele senhor havia saído? Não dava tempo dele ter saído sem eu ver. Como que ele saiu? Como? Eu tinha caminhado alguns segundos. Foi o tempo de olhar para trás e ver tudo apagado. Fiquei nervoso, mas muito nervoso com esse acontecido. Aí eu fui tomar um café no refeitório. Ao entrar na sala, vejo ali, sentado, aquele senhor, aquele velhinho. Estava vestindo um terno marrom, estava de cabeça baixa, olhando para o chão. Ao me aproximar para cumprimentá-lo, como num passe de mágica, ele desaparecia. Na hora que eu estava esticando a mão para cumprimentá-lo, ele desaparecia. Eu fiquei atordoado. Eu fiquei atordoado, eu comecei a me apoiar na parede. Eu estava totalmente sem chão. Com isso, até pensei que fosse um sonho. Será que é um sonho? Será que eu estou tendo um pesadelo? Será que era um pesadelo? No dia seguinte, conversei com o engenheiro Eduardo, falei para ele do acontecido. Em silêncio, ficou me olhando e depois me falou: pela descrição, você viu o meu avô. Ele sempre vestia terno marrom. Marrom era a sua cor predileta. Em seguida, ele retirava uma foto da gaveta e me dizia: esse é o meu avô. Respondi: foi ele que eu vi. Eu vi o seu avô, engenheiro. No dia seguinte, eu fui dispensado da firma. Me mandaram embora, talvez com medo que eu saísse espalhando que o fundador daquela empresa virou um fantasma. Ou então não acreditaram em mim. Acharam que eu estivesse fantasiando uma história envolvendo o diretor-presidente, fundador daquela importante empresa. Eu achava que o pessoal do sertão, onde eu morava, fantasiavam em suas cabeças a aparição de pessoas mortas. Que seria impossível uma pessoa que já morreu, foi sepultada, voltasse em forma humana para que a gente pudesse vê-la. Eu não acreditava nisso. Como é que pode? Se uma pessoa morre, é sepultada, como é que essa pessoa vai voltar em forma humana para que a gente possa vê-la? Não, eu não acreditava. Eu duvidava, eu não acreditava. Mas hoje eu posso afirmar que as pessoas voltam. Uns falam fantasmas. Não sei o nome que vou dar, se é fantasma ou é assombração. Não sei, mas naquela noite eu fiquei muito,
muito assustado. O meu corpo ficou todo arrepiado com a presença de uma alma do outro mundo. Aparecem e num piscar de olhos, eles desaparecem. Aquele velho estava dentro daquela sala. E eu ali olhando aquele senhor, cabelos brancos, barbas longas e brancas, assinando papéis. E eis que de repente, aquele senhor some dali, a luz fica apagada. E depois vou até a sala tomar um café lá naquele refeitório. Aquele senhor estava ali, de terno marrom, cabisbaixo. Aí estiquei o braço para cumprimentá-lo. Como num passe de mágica, num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele desapareceu. Aquele senhor, aquele velhinho, era um fantasma. São mistérios da nossa vida.